do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que nos veem, nos ouvem. Pessoas, às vezes, que estão em lugares distantes, lá em Belo Horizonte. Nós temos uma galera que deve estar nos vendo e ouvindo. Governador Valadares, Conselheiro Pena. Lá no Japão, um abraço para a Nicole. Luiz e a Marlene, lá na Espanha. Um abraço para vocês. Desfrutem aí por nós. Não é? Dona Ana, em Portugal. E assim, pessoas em vários lugares do Brasil. Elas de sempre estão nos vendo, né? Espero que esteja lá nos acompanhando nesse instante. A nossa oração é para que Deus possa ministrar ao nosso coração nesta noite. Amém? Ezequiel capítulo 37. Essa pregação hoje devia ser proibido para menores, porque fala de um texto assustador. Não é? Fala de um vale de ossos secos. Segura o menino aí, ô André, senão ele pode sair correndo. Não é? Mas esses meninos de hoje já viram mais filme de terror do que os adultos. Nunca vi. Eu acho que os filmes preferidos desses meninos, não entendo. Esse negócio está mudado. Capítulo 37 de Ezequiel. Senhor, tua palavra se encontra aberta diante de nós e nós pedimos por misericórdia que o Senhor nos dê o coração de termos também um coração aberto para receber a tua palavra. Nós ansiamos por ouvir o Senhor e clamamos e suplicamos que tu ministres ao nosso coração e que a resistência humana ou espiritual que porventura exista não prevaleça e caia por terra, no nome daquele que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Queridos, há alguns anos atrás, eu ouvi uma história que eu não sei se é verdadeira, mas parece um pouco engraçada,
mas há algumas cidades pequenas que têm desse tipo de coisa, não é? Uma cidade pequena, não sei se no interior de Minas ou de Rondônia, mas uma cidade pequena em que era, a particularidade dessa cidade é que ela era cortada por um cemitério. Tinha a parte norte e a parte sul da cidade. No meio ficava um cemitério. Um rapazinho, um jovenzinho, semelhante ao Alejandro assim, morava do lado sul e namorava com a menina do lado norte. Só que, quando ele ia namorar, ele tinha que passar, e vinha cedo e passava no meio do cemitério. Ia namorar, e ele, medroso que era, antes de diminuir o fluxo de pessoas que vinham do lado de lá para cá, pessoas que iam para a escola, porque a escola é do outro lado, ele ficava de prontidão. Quando terminava a classe, a escola, ele saía, misturava com os alunos e voltava. Mas num daquele dia o negócio estava bom lá, o namoro, o pai da menina resolveu fazer um guisado lá, um cozinhado, um frango lá com quiabo, e ele ficou até mais tarde. Nisso, ele nem viu a hora passar, e a escola terminou, e quando ele se deu por conta, um chuvão caindo, relâmpago e trovão, e já era meia-noite. E aí, foi embora. Só que quando ele chegou na altura do cemitério, quem falou que ele tinha coragem de atravessar? E o medo. Ficou lá olhando e pensando, o que eu vou fazer? E trovão, chegava a tremer a terra, e aqueles raios alumiavam o cemitério, e ali já começava a ver coisa, né? Nisso vem uma daquelas senhoras, daquele modelo antigo de crente, com um cabelão batendo lá nos pés, uma roupa toda branca vestida aqui no punho, lá embaixo nos pés, sem maquiagem, uma senhora já uma idade um pouco avançada, e vai passando, porque estava vindo uma vigília. No que ela vai passando, ele se aproxima e diz: minha senhora, a senhora está indo lá para o outro lado? Ele disse: estou. A senhora não se importa de eu ir com a senhora, não? Ele disse: não, meu filho, mas só isso. E a mulher falou assim: é uma grande oportunidade para eu evangelizar esse rapaz. E foi. E o rapaz, meio tímido, sem querer puxar conversa com a mulher, o que fez? Saiu andando no meio do cemitério. Quando um daqueles raios corta o céu, ele resolve puxar conversa com a mulher para romper o medo que estava sentindo. Disse: minha senhora, a senhora não tem medo de passar aqui nesse cemitério, não? Ele disse: meu filho, quando eu era deste mundo, eu tinha. E ele saiu e disparado, e chegou do outro lado rapidinho. Irmãos, agora imagine se esse rapaz fosse o profeta Ezequiel. Ele não servia para ser o profeta Ezequiel, porque num daqueles momentos, quando o profeta Ezequiel está lá, Deus o leva em espírito num vale, irmãos, e o coloca sozinho, não tem mais ninguém. Ele fica sozinho num vale repleto de ossos secos. E você sabe, irmãos, que tem lá, era osso de braço, os ossos do braço, da perna, da bacia, o crânio, aquelas caveiras lá, aqueles ossos. Só não era caveira porque os ossos estavam tudo soltos. E eram milhares e milhares e milhares de ossos espalhados, e ele sozinho. E Deus fala: você acha que esses ossos podem reviver? Ele diz: meu Deus, é o Senhor que sabe. Faça essa pergunta para mim, não. Porque no fundo acho que ele não acreditava muito, não. Ele diz: profetiza para estes ossos. Tem horas que Deus dá uma unção difícil para a gente, não é? Profetiza para estes ossos. E ele começou a profetizar. E no que ele começou a profetizar, o que aconteceu? Começou a ver, com todo respeito, me lembrei daquela cena muitos anos atrás, quando Michael Jackson fez aquele filme Thriller, né? Não sei como é que é o nome, né? E os ossos começaram. Começou aquele estalar de ossos, e os ossos foram estalando e levantando. Aí foi juntando cada osso em seu osso. E ficou aquele tanto de esqueleto ambulante. Já pensou lá? Você tinha coragem de ficar lá? Não, tá bom. Não tinha, meu filho. Você não tinha, não. Você estava batia em retirada. Não era? Eu sei. Eu vi, olha, se eu vi, você não é. Batia, e aí começa aquele tanto de osso, assim, daqui a pouco ele profetiza e começa a juntar tendões. Começa a vir a carne. E por fim vem a pele.
agora está a figura de uma pessoa morta. E de fato era uma pessoa morta. E Deus fala, agora profetiza o Espírito. Então profetiza dos quatro cantos e vem o Espírito e entra naqueles cadáveres, e ele se torna um numeroso exército. E Deus fala, agora vai lá para o meu povo que está no cativeiro da Babilônia e fala com eles, porque eles estão se julgando assim, e fala com eles que eles vão se transformar também num exército poderoso. E ele então vai lá e transmite essa mensagem gloriosa, essa palavra profética, e traz vida para aquele povo que não tinha vida. E é sobre esse tema que eu quero falar nessa noite, uma palavra profética. Porque talvez hoje nós estamos precisando dessa palavra, ou tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, queridos, e nós somos essas pessoas que Deus está levantando nesses últimos anos, para ministrar essa palavra para este mundo que não tem mais esperança, que perdeu a esperança. Uma palavra profética, em primeiro lugar, de esperança para quem havia perdido a esperança. A primeira razão pela qual Deus levou em espírito o profeta Ezequiel àquele vale e o fez contemplar aquele terreno repleto de ossos secos, foi para dizer que era assim que o povo de Israel se via, totalmente desprovido de esperança, de que a sua sorte pudesse ser mudada e o seu futuro pudesse ser alterado para algo diferente daquilo que estava desenhado. O Salmo 137 nos fornece um pequeno vislumbre, depois você lê em casa para você não distrair agora. O Salmo 137 nos fornece um pequeno vislumbre do estado de apatia, de abatimento e de desilusão em que vivia o povo de Israel no exílio. Descrevendo como eles viviam, ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Você já imaginou o que é viver assim? Dia após dia, dia após dia, dia após dia, não conseguia ver nada de novo, não conseguia ver cor, não conseguia ver sabor, ter sabor, não conseguia sentir sabor, não conseguia ver cor, nem vida em lugar nenhum, dia após dia, sentado debaixo de uma árvore, chorando e lamentando, isso é vida? Mas era assim que eles estavam vivendo. O profeta Ezequiel captou mais do que a visão de um vale de ossos secos. Ele diz que esse vale estava repleto de ossos que estavam sequíssimos, como que querendo mostrar a razão pela qual o povo não cria mais na possibilidade de uma reviravolta e se dava por vencido. Talvez eles estivessem dispostos a crerem na possibilidade de um milagre, se os ossos ainda estivessem frescos e revestidos de tendões, músculos e pele. Mas agora que os ossos se encontravam sequíssimos, nada mais podia ser feito para que aquele quadro fosse mudado. O dicionário Aurélio define esperança como ato de esperar o que se deseja, expectativa, espera, fé, confiança em conseguir o que deseja, aquilo que se espera ou deseja. O povo já havia perdido a esperança de tal maneira que já nem desejava mais aquilo que antes fora um sonho, um encanto para eles. Foi por causa dessa falta de esperança que Deus mandou o profeta Ezequiel ministrar essa palavra profética ao seu povo. Povo que se encontrava distante da terra que um dia foi deles, a terra de Israel. O verso 11 nos deixa muito claro o estado de abatimento, de falta de perspectiva que vivia este povo. Olha só o que diz no verso 11. Então me disse o Senhor: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Havia alguma esperança no coração daquele povo? Não. A inércia, a apatia e a indiferença haviam tomado conta daqueles corações que não esperavam nada diferente daquilo que era a realidade deles do presente momento. Foi por isso que Deus mandou o profeta Ezequiel profetizar para aqueles que se viam como um vale de ossos secos, desprovidos de vida e de esperança de dias melhores.
Através daquela mensagem profética, Deus queria que o seu povo voltasse a crer que o Deus em quem eles confiavam e serviam era poderoso e capaz de reverter aquela situação, mudando não só o seu status, como também sua qualidade de vida para uma vida melhor do que a que eles tinham antes. O que aconteceu com Israel no passado é um reflexo do que tem acontecido com muitos de nós hoje. De modo geral, sempre que nos encontramos diante de uma situação para a qual a solução foge do controle das nossas mãos e das mãos daquelas pessoas que poderiam resolvê-la, nós temos a tendência não apenas de considerá-la um caso perdido, como também a tendência de perdermos a esperança de vê-la solucionada. Não é assim? Muitas vezes nós estamos muito bem, confiantes, até que o médico vem e diz: olha, não tem solução. Estamos confiantes até que o advogado vem e diga: olha, esse caso seu não tem saída, não tem jeito. Estamos confiantes até que vem um ministro das finanças e diz: olha, a situação agora vai piorar cada vez mais. Você já reparou como nós temos essa tendência de nos deixarmos abater por aquela palavra que vem, às vezes de uma autoridade que nós confiávamos, mas que não saiu dos lábios do Senhor? No dizer do Padre Xavier, esperança é uma vacina contra o desânimo. Para ele, uma pessoa sem esperança é uma pessoa que não possui o combustível da vida. Era a falta dessa vacina que estava fazendo com que o povo ficasse à mercê do ataque do vírus, do desespero, do medo, do desânimo e da incredulidade. Talvez alguns de nós estejamos precisando dessa vacina. Talvez o vírus do desespero, do desânimo, já esteja alojado em nossa alma, diante de certas situações difíceis que temos vivido. Talvez já não cremos mais na possibilidade dessa situação ser revertida. Talvez essa tenha sido a sua realidade, ou esteja sendo a sua realidade. O fato de você não encontrar uma saída, uma solução para o problema que o aflige, tem levado você a perder esse combustível chamado esperança, levando-o a viver uma vida sem brilho, sem luz, sem alegria, sem estímulo, sem energia e sem entusiasmo, não só em relação ao presente, mas também em relação ao futuro, como se o amanhã fosse uma mera extensão do hoje. Mas aqueles que creem, que confiam no Senhor, aqueles que sabem como que Deus é surpreendente, eles não perdem essa esperança. Todos os dias eles clamam: Senhor, vacina-me com essa vacina, para que o vírus do desânimo não me leve a perder essa confiança de que o amanhã vai ser melhor que hoje. Quem sabe nesta noite você veio aqui para ouvir essa palavra, ou você que está nos acompanhando pela internet está precisando ouvir isso, e essa é uma mensagem profética de Deus para a sua vida, para o seu coração, uma mensagem profética de esperança para aqueles que já perderam a esperança. Uma mensagem profética de vida para quem se dava por morto. Irmãos, quando lemos os primeiros versículos desse texto, nós vemos que o profeta Ezequiel foi levado por Deus em espírito a um vale de ossos secos e deixado lá, correto? Nesse vale ele viu milhares e milhares de ossos secos espalhados sobre a superfície da terra. Versos 1 e 2 nos fala sobre isso. Agora, para aqueles que acham que nesta época, o povo de Israel estava sofrendo de uma crise, uma simples crise de esperança, estão completamente enganados. A crise é mais intensa, é mais profunda, sabe por quê? Porque eles não haviam apenas perdido a esperança,
Eles haviam perdido a essência da vida. Quando Deus manda o profeta Ezequiel profetizar vida ao povo que se julgava exterminado, ele o faz com as seguintes palavras: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Na visão que Deus deu ao profeta, os ossos secos estavam sobre a superfície da terra, mas a falta de esperança do povo era tão grande que os fez ver e sentir como se estivessem numa sepultura. Esta era uma pequena amostra da gravidade da crise que eles estavam vivendo naquele momento da sua história. Aquela parte difícil da vida que eles estavam vivendo, que tinha dia e hora para terminar, era apenas um capítulo, era apenas uma pausa na música dessa nova história que Deus estava escrevendo, que teria outro final, mas que eles achavam que já era o fim. Daí a razão deles se verem como se estivessem numa sepultura, como se tudo tivesse acabado para eles. É por essa razão que Deus faz questão de deixar bem claro para eles que, ainda que eles se vissem numa sepultura, Deus iria tirá-los de lá e fazê-los viver uma realidade diferente daquela que eles estavam vivendo e achando que iria durar para sempre. Aquilo que o profeta anunciou de forma simbólica, dizendo que ainda que eles estivessem numa sepultura, Deus iria tirá-los de lá, Jesus anunciou de forma literal para as irmãs Maria e Marta, de que o seu irmão Lázaro iria sair com vida da sepultura, e mesmo assim elas ainda tiveram dificuldade em crer. Lá em Lucas capítulo 11, o texto nos fala a respeito disso. Mas assim como Jesus tirou Lázaro da sepultura, da morte para a vida, Deus ia tirar esse povo que se julgava também na sepultura para a vida. Ao se deparar com tantas adversidades ao longo da sua caminhada, talvez você já tenha dado como morto e sepultado muitas coisas da sua vida, tais como sonhos, projetos, ideais. Já deu como morto e sepultado o casamento, a saúde, a união da família, a vida financeira. Já deu como morto e sepultado qualquer possibilidade de ter de novo um padrão elevado de vida moral e espiritual. Enfim, já deu como ser morto e sepultado muitas coisas que antes tinham vida e faziam a vida valer a pena ser vivida. Mas hoje você tem tido tantas decepções, tantas amarguras, que você já considera isso um caso perdido, já considera isso um caso morto e acabado. E Deus chega para você nessa noite e diz: eu tenho uma palavra profética para a sua vida, ainda que isso esteja na sepultura, eu vou tirar isso de lá, eu vou trazer isso para a vida. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Como Deus está preocupado comigo e com você, como você é importante para Deus, como Ele está interessado nas suas fraquezas, nas suas debilidades, na sua maneira de pensar. Eu não sei se esta é a sua realidade, mas eu sei de uma coisa: Deus mandou o profeta Ezequiel transmitir a seguinte mensagem profética a um povo que pensava da mesma forma. Assim diz o Senhor: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aquilo era um sonho impossível, aquilo era algo distante demais. E Deus fala: distante para vocês, mas eu vou fazer isso. Pense em uma coisa que talvez já ficou distante para você. E quem sabe nessa noite Deus, o Espírito Santo de Deus, está trazendo essa palavra de vida para o seu coração. A terra de Israel era o que havia ficado para trás, era o que eles haviam perdido. Mas para você pode ser que seja outra coisa, mas seja o que for, Deus quer que você saiba que Ele é poderoso para tirar da sepultura aquilo que você já deu como morto e sepultado,
ainda que você considere um sonho distante. Amém? Amém. Uma mensagem profética de restauração. Em terceiro lugar, de restauração para quem achava que estava tudo acabado. De restauração para quem achava que estava tudo acabado. A afirmação que eles fazem é contundente e conclusiva. Estamos de todos exterminados, ponto. A frase acaba aí. A frase morre aí. A sentença se encerra aí. Não é ponto e vírgula, não é vírgula, é ponto. Isso equivale a dizer que os sonhos, os projetos de vida, os ideais, a esperança de ver aquele pesadelo terminar, já não existiam mais em seus corações. É por isso que já não havia mais alegria em seus corações, brilho em seus olhos, vida em sua forma de viver. Era como se fossem mortos-vivos. Agora, ao ver a desolação daquele povo que já não cria mais na possibilidade de se tornar numa nação forte e guerreira como antes, Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos e diz que era assim que Israel se via. Contudo, depois de conceder essa visão ao seu servo, Deus o ordena a profetizar a vida àqueles ossos secos, e ele o faz. Assim que o profeta Ezequiel obedeceu a palavra do Senhor e começou a profetizar aqueles ossos, algo extraordinário começou a acontecer. Os ossos que estavam espalhados sobre o vale começaram a se mover e a se juntarem um ao outro, formando um exército de esqueletos que foram revestidos de tendões, de carne e da pele. Só faltava uma coisa: o fôlego de vida. Só faltava o fôlego de vida. Mais uma vez o profeta Ezequiel profetizou e o Espírito veio e encheu de vida aqueles corpos inanimados. Agora a visão já não era mais tão desalentadora, pelo contrário, era animadora. Olha o verso 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Depois de conceder a Ezequiel a visão não apenas dos ossos secos, mas também no que aqueles ossos secos iriam se transformar, que era num exército numeroso, sobremodo numeroso, Deus ordena ao seu profeta que agora fosse ao povo e anunciasse o que o aguardava. Olha que coisa interessante, irmãos. Primeiro Deus dá a visão ao profeta, e agora diz: vai lá e anuncia para o povo. Você já imaginou? Eu sei que existe muita, desculpa a expressão, picaretagem. Existe muita gente barganhando e negociando com a palavra de Deus atrás dos púlpitos, mas ainda existem muitos homens sérios, profetas que Deus tem levantado para ministrar a palavra profética de vida. E antes de ministrar a vocês, Deus já ministrou a ele e diz: vai lá e ministra essa palavra para aquele povo. Você já imaginou se aqueles que nos ouvem muitas vezes levassem a sério essas palavras? Primeiro Deus dá a visão profeta e diz: e agora vai lá e diz para eles, para esses que não têm esperança mais, para esses que acham que estão acabados, o que eu vou fazer com eles? Olha o que diz os versos 13 e 14. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Na vossa própria terra. A promessa de Deus não era apenas que o povo seria restaurado e transformado num exército numeroso, mas também que o povo voltaria a desfrutar da terra que lhes pertencia. Era o próprio Deus que iria se encarregar de restabelecer e de estabelecer o seu povo na terra que um dia lhe pertenceu. Para um povo que dizia que estava tudo acabado, que se via como um amontoado de ossos secos, destituído de esperança, de sonhos, de ideais, enfim, de vida, era esta a mensagem profética que o profeta deveria transmitir, de que aquilo que eles achavam que não tinha mais como reparar e refazer, Deus iria restaurar, não só a terra que eles haviam perdido, mas sobretudo,
preste atenção, não só a terra, mas sobretudo, que é mais importante, a dignidade de um povo que pertencia ao Senhor, mas que vivia como escravo de uma nação pagã. Tem muito crente vivendo assim, vivendo sujeito ao pecado, vivendo como escravo, sendo ele filho de Deus, alcançado pela graça salvadora e transformado em uma nova criatura. E nessa noite Deus está dizendo: olha, eu quero restaurar não apenas aquilo que você perdeu de bens físicos, eu quero restaurar a sua dignidade, que já foi perdida e carcomida pelo pecado. Eu quero trazer de você de novo para uma posição elevada de filho. Coisa linda, queridos, coisa linda, não é? É isso que Deus fez, está fazendo e quer fazer com muitos de nós nessa noite. Isto aconteceu literalmente alguns anos depois. O Salmo 126 nos conta um pouco desse acontecimento, quando o salmista relata o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o povo repetia na sua caminhada com efeito: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes com júbilo. E aí o povo faz uma oração e diz: naquele caminho de volta para Israel, o povo se lembra de um monte que havia, uma região em que estava o Monte Neguebe, uma montanha chamada Neguebe, e ele diz no caminho alegre: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Sabe por quê, queridos? Porque aquela região embaixo era árida, mas quando chovia, o Neguebe acumulava todo aquele humus que recebia com o passar do tempo, e quando aquele humus descia e regava aquela terra, fertilizava a terra, e aquilo se transformava de novo num jardim. E diz: Deus, é assim que eu quero a minha vida restaurada. Eu estou como uma árvore seca, mas se o Senhor fizer comigo como o Neguebe faz com aquela região, minha vida vai ser florida de novo. Glória a Deus. Porque o salmista diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Porque aquilo era algo que os seus olhos não conseguiam ver, nem de longe, embora Deus tivesse dito para eles, através do profeta Ezequiel, que aquilo iria acontecer. Ter a terra e a dignidade restauradas era algo que estava muito distante para eles, mas não para aquele que cumpre o que promete. Talvez exista alguma coisa que está muito distante para você, que você não consegue ver nem de binóculo, mas não para o Senhor. E sabe o que é melhor? A qualquer momento Deus pode mudar essa situação de uma maneira surpreendente. Tudo o que Ele quer é que você saia desse estágio de letargia, de indiferença, de apatia, e que você volte a colocar sua confiança nesse Deus poderoso a quem você serve. Meu querido, quem sabe você entrou aqui hoje, você que nos acompanha pela internet, desanimado, desacreditado de que uma promessa de Deus para a sua vida possa se cumprir, pelo fato dela se encontrar muito distante da sua realidade. Agora, se isto é uma verdade para você, saiba que o Deus a quem você serve é poderoso e capaz de te surpreender a ponto de te levar a cantar e a dizer a qualquer momento que o seu povo disse no passado: fiquei como quem sonha. Oh, queridos, há 6 anos atrás, nosso grupo era um grupo bem limitado, mais limitado que somos hoje, com a dificuldade de pagar $750 por mês de aluguel. E praticamente da noite para o dia nos tornamos donos de um patrimônio de $2 milhões, mais de $2 milhões. Quando que eu poderia imaginar que com aquela dificuldade de pagar $750 por mês, me tornaria dono de uma propriedade de mais de $2 milhões? Me fala. Aí, muitas vezes, hoje eu estou mais acostumado, mas eu acho que estou precisando de ter de novo esse sentimento. Quantas vezes eu saí de casa e vinha para cá, chorando dentro desse templo, caminhando em volta, não conseguia acreditar. E dizia assim: estou
como quem sonha. Minha boca está cheia de riso. E eu cantava aqui sozinho, orava, chorava, ia para casa, voltava sem acreditar. Meu Deus, que é isso que o Senhor fez? Que coisa grandiosa. Poderia contar outras experiências aqui, mas vamos ficar só nessa. Só para despertar em você a fé de que o seu Deus é capaz de te surpreender de uma maneira que você jamais imaginou. Né? Jamais imaginou. Talvez você entrou aqui hoje dizendo que o povo de Israel disse no passado: estamos de todo exterminados. Meu casamento está de todo destruído. Minha família está de toda destruída. Minha saúde está de toda destruída. Minhas finanças estão de toda destruída. Minha fé, tudo. Mas Deus quer que você saiba que não há nada que esteja exterminado que Ele não possa restaurar. Podia ouvir um amém melhor? Vou repetir. Deus quer que você saiba que não há área, não há nada nesta vida que esteja de todo exterminado que Ele não possa restaurar. Amém. Quero concluir dizendo o seguinte: a mensagem profética de Deus para o seu povo no passado pode ser a mesma para você nesta noite. Primeiro, uma mensagem de esperança, se você já perdeu a esperança de ver determinadas áreas da sua vida serem restabelecidas. Uma mensagem de vida, se você já deu como morto e sepultado sonhos que antes o mantinham com vida e disposição de lutar para vê-los realizados. Uma mensagem de restauração, se você já desistiu ou deu como caso perdido ou caso sem solução, algo que Deus ainda não desistiu. Se esta é a sua realidade, saiba que a partir de hoje Ele pode estar escrevendo uma nova página, um novo capítulo da sua história, cujo fim é diferente daquele que está desenhado diante dos seus olhos hoje. Você pode crer nisso? Curve a sua fronte agora. Derrama o seu coração na presença do Senhor. Deixa Deus restaurar, através dessa palavra, trazer vida para a sua vida, esperança para o seu coração. Seu coração nessa noite. Vem aqui à frente agora. Nós queremos orar por você.
Que estamos acompanhando pela internet e quem sabe nessa noite também se junta a essas pessoas para dizer: Deus, eu preciso desse toque do Senhor. Deus, Tu és o Deus dos impossíveis. Para o homem há coisas que são impossíveis, mas para Ti nada é impossível. Mediante, ó Deus, a palavra que foi falada nesta noite, nós tomamos posse e aceitamos, ó Deus, aquilo que Tu tens para fazer em nós e através de nós. E pela Tua palavra, Senhor, nós cremos e tomamos posse da bênção, da vitória, daquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, oramos para a glória do Senhor. Amém. Queridos, que privilégio é o nosso de podermos participar desse banquete espiritual nessa noite, onde podemos nos assentar à mesa, espiritualmente falando, como o Senhor Jesus tinha do seu lado os seus discípulos, naquela tarde, noite memorável, quando Jesus faz uma transição, porque como judeu que era, ele celebra a Páscoa juntamente com seus discípulos, porque a Páscoa simbolizava, fisicamente falando, a libertação do povo judeu de 430 anos de escravidão dos egípcios. Mas espiritualmente simbolizava a libertação que Jesus traria, que Deus nos traria na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. É por isso que, por ocasião da Páscoa, um cordeiro foi sacrificado. Então Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos e logo em seguida estabelece a ceia. Jesus dá graças, como também te damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos de participar desse banquete espiritual em que nos lembramos do sacrifício
da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e da promessa de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Purifica-nos, Senhor, para que possamos participar dignamente do pão e do vinho, símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Que esse alimento possa nutrir a nossa alma e gerar vida em nós, em nome de Jesus. Então, naquela noite, Ele tomou pão em parte, dá aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou um cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, já entregou a sua vida a Jesus, já declarou publicamente que Ele é o Senhor da sua vida, está em comunhão com Deus e com a igreja, então você está convidado a participar deste banquete espiritual. A ceia é do Senhor, não é da Igreja Vida Abundante, porque a Igreja Vida Abundante não tem ceia, ela ceia a ceia que é do Senhor Jesus, porque foi Ele que pagou o preço da nossa salvação. E como irmãos em Cristo que somos e de Cristo que somos, nós participamos deste banquete. Vamos proceder da seguinte forma: você vai sair do seu lugar, vamos ficar de pé, e começar pelo banco que está aqui à minha direita. Você vai pegar o pão e o vinho, e depois nós trabalharemos juntos, ministraremos juntos. Justiça pela minha vida, Jesus.
Fisicamente falando, queridos, nós temos o pão e o vinho aqui. Eles continuam sendo pão e continuam sendo vinho. Mas espiritualmente falando, eles representam muito. É por isso que Paulo orienta a igreja de Corinto para que o fizesse com responsabilidade e com seriedade. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, disse Jesus. Em seguida ele toma o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Bebei dele todos, disse Jesus. Naquela noite, para nós que foi uma festa, mas aquela noite não foi uma noite fácil para Jesus, porque ali estava o traidor, participando da ceia também, e Jesus sabia, mas Jesus não deixou o seu coração encher de amargura, e diz que ele cantou um hino com seus discípulos, e eu creio que foi um hino alegre, um hino de vitória, e nós vamos cantar com alegria, queridos, celebrando o triunfo, a vitória do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, amém? Vamos louvar ao Senhor, queridos. Meus pecados
abençoada, cheio da alegria do Espírito Santo de Deus. Te dê uma semana de vitória na sua caminhada. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. O culto continua no salão social.